Boa tarde. É com imensa satisfação que eu estou aqui para falar um pouquinho com essa galera que realmente, eu acho que conhece muito de finanças, né? Então eu quero trazer um pouquinho dessa ideia do planejamento, né? Entender um pouquinho de vocês, onde vocês se encontram, estou endividado, não estou, sou poupador. Então daqui a pouquinho eu vou trazer uns dados para vocês também, né, do nosso mercado, do nosso Brasilzão, para que a gente possa entender um pouquinho mais do perfil da melhor idade e também, né, das outras faixas etárias em relação às finanças. Por favor? Então, sobre o que nós vamos conversar hoje? Vamos falar um pouquinho da importância desse planejamento financeiro e de que forma que a gente pode trazer isso para a nossa vida, né? Para a minha vida, para a vida dos meus filhos, dos meus amigos, trazer um pouquinho desse planejamento financeiro, desenvolver esse hábito de planejar. E se eu sou o devedor? E aí? E como que eu posso poupar se eu não sou o devedor? Então, trazer um pouquinho dessas dicas aqui também. E, é claro, desafios financeiros aí da melhor idade. Planejamento financeiro, ele acaba... Muitas vezes a gente olha para o planejamento financeiro com aquela coisa chata, né? Ah, eu preciso ter a tabelinha, o caderninho, não sei o quê, não sei o quê. Mas, na verdade, as finanças a gente está planejando todo santo dia, né? Todo dia eu estou olhando, tomando decisões e realizando o meu planejamento financeiro. A importância dele é para quê? Para que eu possa ter estabilidade, alcançar estabilidade financeira, não ficar dependendo, né, de empréstimos ou qualquer outra forma de buscar dinheiro, né, nesse mercado. Entender as minhas despesas e saber lidar com as despesas inesperadas e saber gerenciar o meu cartão de crédito, as minhas dívidas e tudo mais. Também é importante para que eu possa gerar riqueza, construir riqueza ao longo do tempo. A riqueza pode ser relacionada ao patrimônio e diversas outras formas, né? E claro, por que tudo isso? Porque, em geral, eu tenho metas e objetivos. Então, a importância do planejamento financeiro está nesses quatro pilarezinhos, né? Bom, quando a gente fala de planejamento, né, eu preciso criar um hábito para isso. Então, o hábito de planejar, de que forma que eu consigo desenvolver esse hábito de planejar? Como controlar as minhas finanças? Ah, Marcelo, eu não sei muito bem lidar com o meu dinheiro, eu sei que eu uso o meu cartão de crédito, ou eu pego lá a minha aposentadoria, saco ela tudo de uma vez e vou pagando as minhas contas, e no final das contas, a hora que eu olho para o meu bolso, eu falo assim, acabou o meu dinheiro, e eu não sei para onde foi. Esse é o principal problema quando a gente está falando de finanças. Por quê? Eu preciso saber exatamente para onde vão, na verdade, né, para onde vai as minhas receitas e as minhas despesas. Porque é desta forma somente que eu vou conseguir modificar e criar um hábito diferente para isso. Bom, aí dessa forma eu preciso fazer um controle e ação. Então, controlar os gastos diários no popular caderninho. A minha mãe, por exemplo, ela trabalha até hoje com o caderninho. Então, ela elenca todas as despesas mensais, bonitinho, e depois ela recebe a aposentadoria dela, ela vai separando, ela separa em bloquinhos o dinheiro dela e vai pagando as continhas. Então, ela tem um excelente controle financeiro da maneira mais simples possível. Mas estávamos numa palestra agora há pouco de tecnologia, né? Então, se eu tenho tecnologia, eu posso usar ela a meu favor. Vamos criar planilhas financeiras, vamos usar aplicativos no próprio celular que nos ajuda a controlar essas entradas e saídas para que eu possa tomar uma decisão, esse controle e ação. No próximo ali estamos falando de criar metas. Bom, metas para quê, né? Bom, depende, né? Depende de como eu estou, em que situação que eu estou no momento. Ah, eu quero criar uma meta para eu acabar com o meu endividamento. Ah, eu estou endividado, não sei para onde eu vou, as despesas aumentaram um monte. Ou eu posso falar assim, não, as minhas contas estão em dia, está sobrando um dinheirinho, eu vou fazer uma meta de investimento. Eu quero ter uma grana no futuro para me aproveitar melhor a minha aposentadoria, ou eu quero realizar um sonho. Ah, eu quero fazer aquela viagem que há muito tempo eu gostaria de fazer, mas até hoje eu não consegui. Com o planejamento financeiro, a gente tira isso do papel. E claro, né, o objetivo principal, igual nós tínhamos no slide anterior, é chegar na tão sonhada estabilidade financeira.
aonde eu tenho as entradas e saídas, e eu não preciso me preocupar muito com os problemas que surgem no meio do caminho, porque tudo está planejado, né? Eu já estou esperando que aconteça alguma coisa que pode atrapalhar o meio de campo, e eu já tenho um planejamento para isso. Agora eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Eu fiz uma perguntinha lá no começo, né? Você se considera poupador ou devedor? Quem se considera poupador? Levanta a mão para mim, por favor. Dor. Olha lá. Muito bom. Então, quem são os devedores, por favor? Não, gastador, não é o devedor. Gastador, né? Fala assim, Marcelo, mas eu não sei se eu sou poupador ou sou devedor, né? Eu só sei que tudo que entra, sai. Eu estou ali no meio termo, né? Aí eu só faço uma perguntinha para vocês. Vocês compram alguma coisa parcelada, né? Parcela ali no cartão de crédito, ou na cardenetinha ali da loja? Não. Só à vista. Olha só, olha só. Negociação. Isso é muito interessante da geração de vocês, isso, né? Essa parte da negociação, do pagamento à vista. Hoje em dia a galera esquece muito disso, né? De falar assim, poxa, vamos negociar? Ah, não, vamos parcelar em 10 vezes, 12 vezes no cartão de crédito. Né? Eu sou arisco em relação a isso também, porque quando você faz isso, você se torna um devedor. Por mais que as contas estejam em dia, a fatura do cartão está chegando, eu estou pagando em dia, mas eu não deixo de ser um devedor. Isso pode comprometer no futuro a minha renda, né? Se caso aconteça algum imprevisto, eu não tenho uma reserva de emergência para isso. Então, nesse caso, mesmo poupador ou devedor, eu posso estar de boa, né? Ou endividado, extremamente endividado. Trazendo um pouquinho de dados para vocês. Finanças em dados. O primeiro que eu quero trazer é que até em 2030, o Brasil será o 5º maior país com idosos, cerca de 40 milhões. No mundo, serão 1,4 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. O poder de compra desses 65 mais, no mundo, deve dobrar em 10 anos, cerca de 15 trilhões. Estamos falando aqui de dólares, tá? 15 trilhões de dólares. Então, um mercado em imensa expansão. E no Brasil, os idosos formam 17% do grupo dos 5 mais ricos. Olha que interessante, né? Dos 5% mais ricos, os 17 deles são idosos. Fontes aí da ONU, IBGE, FGV e Euromonitor. Para aquela galera que está endividada, que muitas vezes fala assim, eu não estou, mas muitas pessoas estão. Então, eu trouxe para vocês aqui dados da inadimplência. São dados atuais, são do Serasa, do mês de maio, que não tinha fechado o mês de junho ainda. Então, para vocês terem uma ideia, né, dos valores das dívidas dos nossos brasileiros. E o mais importante, olhando para aquele gráficozinho ali do lado, 31,94% das dívidas são de bancos e cartão de crédito. Outros 21,45%, está bem pequenininho ali, são as contas básicas de água, luz, gás, comunicação, entre outros. E comprinhas no varejo, cerca de 11,31%. Vou lá na lojinha, compro, não pago. Entro como inadimplente. E como que evoluiu? Olha só que interessante quando a gente olha em valores. Então, também a fonte do Serasa, o que está em cor-de-rosa aqui é o ano de 2023, o que está em cinza é o nosso ano de 2022. Então, nós podemos perceber que, em milhões, o ano de 2023, as pessoas estão um pouquinho mais endividadas do que o ano passado, nos mesmos períodos, tá? Então, de janeiro a maio, a gente percebe que aumentou consideravelmente o número de inadimplentes no Brasil, cerca de 70 mil, né? Fechando em maio com 71,9 milhões de inadimplentes. Agora sim, né? Vamos olhar aí pela idade das pessoas, né? Então, os maiores devedores não são vocês. Ufa, aê, não são os 60 mais. Eles representam apenas 18% dos inadimplentes. Aí a galera de
26 a 40, 34,7%, e de 41 a 60, cerca de 35%. Então, a galera que está mais ou menos ali, eu tenho 42 anos atualmente, né? Eu estou ali nos 34,8%, mas eu não sou inadimplente. Ufa! Né? Imagina um professor inadimplente falando de finanças, ia ficar meio esquisito, né? Ou, pode ser também, né? Uma experiência própria. Não, mas eu já tive lá atrás, tá? Vou falar que eu nunca fiquei endividado, já fiquei, claro que já. Isso ajuda a gente a aprender um pouquinho mais sobre as finanças também, né? Mas não aprendam dessa forma, por favor. Tá? E se eu sou inadimplente, e aí? O que eu faço, professor? Pelo amor de Deus. Gente, a primeira coisa é ir no médico? Não, não. É fazer um diagnóstico, mas não médico, mas um diagnóstico financeiro, que é tão importante quanto o diagnóstico médico. É olhar com muito carinho para todos os gargalos das dívidas que vocês têm. Comparar com as suas receitas, saber exatamente tudo que entra e tudo que sai. Se eu não souber tudo que entra e tudo que sai, jamais eu vou conseguir sair de um endividamento, ou depois que a gente vai falar um pouquinho mais, alcançar a poupança, os sonhos, tá? Ah, beleza, então eu acabei de descobrir que eu gasto em X, Y e Z, agora eu tenho que definir prioridades, já que eu estou endividado. Eu tinha um amigo que ele falava o seguinte, que ele ia colocar uma roleta, ia girar, aonde parasse, qual dívida ele ia pagar, né? Qual boleto ele ia pagar. Né? Então era por sorte. Né? Bom, não é assim que a gente deve fazer, né? Por sorte. Estou endividado, o que eu faço? Vamos dar opção para aqueles que têm juros maiores. Então eu vou olhar com carinho para aqueles que têm juros maiores, vamos pagar aqueles primeiro. Né? E outra dica muito legal é pagar pequenas dívidas. Ah, então eu pago as que têm juros maiores e aquelas uma que é um valorzinho menorzinho. Por quê? Porque eu começo a perceber que eu estou conseguindo pagar as minhas contas e fico mais motivado. Que daí, desta forma, eu consigo dar sequência. Depois, negociar. Negociar. Não tenha medo de negociar. Não só quando está comprando e vendendo, mas também as dívidas. É muito importante negociar as dívidas. Galera aí dos bancos estão dispostos a negociar, né? Porque eles também precisam receber dos clientes, né? Eles ganham bastante com juros, mas eles também precisam receber. E quando você negociar, assuma o que cabe no seu bolso. Não adianta ir lá negociar no feirão do Serasa e, no final das contas, só negocio, tiro o meu nome e já esqueço que eu tenho as contas para pagar. Não. Negociei, cabe no meu bolso, honre seus compromissos. Que daí você percebe que realmente o planejamento vai te tirar do buraco e vai te elevar aí para um poupador depois, com certeza. É isso que a gente espera. E está relacionado com a mudança de hábito. Cumpra o seu planejamento, suas metas, e não caia mais nessa tal da armadilha de quem? Do endividamento. Bom, chega de falar de dívida, né? Vamos falar um pouquinho de poupança, investimentos. Eu trouxe uns dados aqui para vocês conhecerem o perfil da pessoa física por faixa etária que estão na nossa Bolsa de Valores, na B3. Olha que interessante. Maiores que 66 anos representam 33,89% das pessoas físicas investindo na Bolsa de Valores. E olha lá, se você pegar de 56 para cima, eu posso somar os 21 com os 33. Então, meu povo, a galera dos 60 mais dominando a Bolsa de Valores em quantidade de pessoas que estão lá, né? Por faixa etária. Além disso, daqui a pouco eu vou falar para vocês o quanto de valor. Pode passar, por favor. Quando a gente olha por valores, até 55 anos, prestem atenção, até 55 anos, tem lá 210 bilhões investidos na nossa Bolsa. Só que o de 56 a 65 é cerca de 99, e maior que 66 é 158. Quando a gente soma esses dois, 258 bilhões de reais investidos na Bolsa. Ou seja, 55% dos investidores em unidades monetárias, né, em valores, são de pessoas maiores de 56 anos. Vocês dominam a Bolsa de Valores, hein? Alguém aí
Tem um dinheirinho guardadinho na Bolsa de Valores? Aí, ó, 56, tá dentro dos nossos 55% mais aí, né? Então, quando a gente olha para esses dados, a gente consegue perceber o quão é importante a participação de vocês nesse mercado e o quanto vocês fazem a diferença dentro desse mercado. Eu já identifiquei quem tem um perfil mais agressivo, né, mais arrojado, que assume risco, porque prefere maior taxa de rentabilidade. Mas vocês já pensaram em qual é o perfil de investidores de vocês? Para o professor Marcelo, eu nem invisto? Não, eu invisto. Eu invisto, eu guardo um dinheirinho. Quando a gente fala do perfil conservador, é aquele que tem um pouquinho de medo, né? Tem a maior aversão ao risco. É o que prefere poupança, renda fixas, aqueles títulos do governo, tesouro. Por quê? Porque aquilo te dá uma segurança. Mas a rentabilidade, ó. Conforme você vai entrando nesse mercado, não tenham medo de entrar no mercado e investir, isso é muito importante, é comum que você passe a modificar o seu perfil. Você começa a perceber, começa a assumir mais risco, percebe uma rentabilidade maior, aí você pula para o perfil moderado, né, que fica intermediário ao risco. E é natural que com o tempo você possa chegar aí no arrojado, porque a relação de risco e retorno acaba se tornando muito interessante. Como poupar, professor? Eu posso usar uma regrinha muito simples, que é a meta SMART. Então, S de específico, suas metas financeiras devem ser específicas, práticas e mostrar com clareza o que é preciso fazer para chegar até lá. Então, estamos falando que o planejamento financeiro é importante. Se eu sou o devedor, eu tenho que dar um jeito de resolver os problemas das minhas dívidas, mas se eu sou o poupador, eu posso usar a técnica do SMART. Né? Eu vejo especificamente como que eu vou chegar lá. E, obviamente, a minha meta precisa ser mensurável, porque eu preciso avaliar o progresso do objetivo, mensurar ele e determinar de que forma que eu vou dar sequência nesse projeto. O Azinho, atingível, é importante que as metas sejam realistas e ajustadas conforme a sua situação atual. Então, as metas não são eternas, né? Mas elas precisam ser realistas e atualizadas com frequência. Além disso, elas precisam ser relevantes, devem ser relevantes para o seu momento de vida atual. Então, não adianta você pensar numa meta que, no final das contas, eu tenho uma meta de alcançar meu primeiro $1 milhão. Mas se eu não alcançar também? Bom, né? Não é assim, ela tem que ser relevante para você, para que você consiga alcançar essa meta. E, obviamente, temporal. O tempo ele é fundamental para fazer o planejamento de um objetivo financeiro. Não adianta você ter uma meta se você não der um tempo para ela, para você alcançá-la. Então, essa regrinha do SMART ela é muito interessante para você criar uma rotinazinha e manter aí a sua trajetória dentro das metas. Existem diversas outras ferramentas, tá, pessoal? Já que a gente estava falando de $1 milhão, quanto tempo que eu demoro para acumular $1 milhão? Eu ia fazer uma pergunta, quem já tem $1 milhão ou mais aplicado, mas não vamos identificar os milionários aqui não, né? É muito perigoso nos dias atuais, né? Mas vou fazer de conta que vocês não têm esse $1 milhão aplicado e vocês querem chegar lá, né? Quanto tempo demora para me acumular, de acordo com o meu perfil? Pode mudar, por favor. Bom, se eu tenho aquele perfil conservador, que tem medo dos riscos, que faz o investimento da maneira mais segura possível, nós estamos falando aqui de vocês guardarem R$1.000 por mês. Se eu guardar R$1.000 por mês na poupança, em 30 anos vocês terão $1 milhão. Ô, professor, 30 anos é longe, hein? Mas se eu conseguir uma renda melhorzinha ali no CDB, no CDI, de repente o gerente lá do meu banco, da minha corretora consegue, dependendo do valor que eu já tenho guardado ali, consegue uma taxinha melhor, 1%, já cairia para 20 anos. E se você tiver uma rentabilidade de cerca de 1,3 ao mês, 17 anos. Então, muito importante, por mais que seja conservador, escolher a melhor aplicação financeira disponível no mercado. Próximo. E se você tiver um perfil mais moderado, que consegue diversificar a sua renda, né? Outras rendas fixas, fundos, ações,
que te paguem uma média de 1,5% ao mês. Então, se você conseguir aplicações de 1,5% ao mês, guardando apenas R$1.000 por mês, em 15 anos você chega no seu 1.000.000. Agora, a galera do arrojado, ações, fundos, índices, entre outros. Se você conseguir 8,75% ao mês, ou cerca de 0,25% ao dia, em apenas 4 anos e meio você chega lá. Tá fácil, né? Tá fácil ganhar seu 8,5%? Não, não é fácil. Não é fácil. Aí, com o tempo, você consegue aprender um pouquinho mais sobre o mercado. Ah, mas em renda fixa, né? No mercado de ações ganha, né? Eu tinha um amigo que a meta dele, ele ficava 4 horas assim, por dia no mercado. A meta dele era 0,5% por dia. Dos 20 dias úteis, ele conseguia isso em cerca de 12 dias, ele conseguia 0,5% ao dia. Brincando com renda variável, mercados futuros e tudo mais. Mas é bastante tempo de dedicação, conhecer o mercado, né, e realmente assumir os riscos. De vez em quando eu levava uns tombos também, né, claro. É natural. Bom, por mais que eu tenha minha renda muitas vezes ela é fixa, mas nós podemos, claro, poupar também. Para que eu possa poupar e economizar para sobrar mais dinheiro para mim fazer as minhas aplicações financeiras, tem as mais diversas dicas aqui que a gente pode trazer para vocês. Então, poupar em casa. Posso diminuir o tempo de banho, deixar as luzes apagadas, verificar funcionamentos de aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos, consertar vazamentos, infiltrações. No supermercado, isso é legal, né? Sempre anotar o que você precisa de verdade, né? Nunca ir com fome no supermercado, né? Essa dica é interessante. Comparar preços e promoções, substituir itens de marca por outros que estão mais baratos. No transporte, prefiro os mais econômicos, utilize a tecnologia a favor, né? Vamos utilizar Uber. Ter um carro é bem caro, né? Você pagar os impostos, seguros e tudo mais. Utilizar transporte público, por que não? Né? Na melhor idade, vocês conseguem um transporte público gratuito. Na farmácia, comprar remédios, você pode optar por genéricos, que são bem mais baratos, e diversas outras formas. Então é interessante a gente olhar que podemos também economizar com atividades e serviços gerais, por exemplo, saúde, remédios, transportes, lazer, espetáculos, dança e muito mais. Festival Solgeros, gratuito, né? Onde a gente pode simplesmente economizar com outras coisas, né? Do que ter que pagar isso, a gente pode utilizar isso com uma facilidade. Chegando um pouquinho nos desafios financeiros dessa melhor idade, bom, o maior desafio financeiro da melhor idade é ter uma renda fixa, né? A maioria dos idosos, eles têm uma renda fixa baseada na aposentadoria. E essa renda fixa, ela sofre, né? Ela sofre com aumento, né? Com o aumento da inflação e tudo mais, que muitas vezes não é reposto isso no salário dos aposentados. Então fica muito difícil lidar com despesas que acabam crescendo com o tempo. Tipo despesas com custo de saúde. Conforme a gente vai envelhecendo, é natural que gastemos um pouquinho mais com saúde. Medicamentos, consultas médicas, tratamentos, cuidados de longo prazo. Então a gente já amarra renda fixa com gastos crescentes. É um grande desafio. Longevidade, vocês estão tendo palestras aí as mais diversas sobre longevidade, né? Então, aumento da expectativa de vida, mais tempo com a aposentadoria, mais tempo do aumento dos custos e por aí vai. Então, eu preciso realmente fazer um planejamento para que eu tenha renda suficiente para viver agora nesses anos, dos melhores anos aí da nossa vida, na nossa aposentadoria. Outro desafio é a dependência de apoio familiar. Muitos idosos enfrentam, né, esses desafios financeiros porque os familiares acabam querendo tomar conta dos recursos, né? Administrar os recursos. Bom, porque alguns idosos eles realmente precisam desse auxílio financeiro, de familiares e tudo mais. Além das despesas básicas, eu também posso falar assim de muitos filhos que querem tomar conta mesmo do dinheiro dos pais, né? Inflação e custo de vida nós já falamos, né? Conforme vai passando, a inflação normalmente está maior do que o aumento do nosso salário. Isso prejudica bastante a vida dos idosos.
E a fraudes e golpes financeiros, que são frequentemente alvos aí de golpes financeiros e fraudes, muito pela sua vulnerabilidade. Isso pode resultar em perda do quê? Do dinheiro e comprometer a estabilidade financeira. Falando um pouquinho mais de golpe, eu acho que toda vez que a gente pensa nas partes de finanças, os golpes, eles estão aí o tempo todo, né, aparecendo no nosso celular, no meio da rua, né, e nós precisamos estar preparados para ele. Então, como que eu posso identificar golpes e fraudes? Primeiro, desconfie de solicitação de informações pessoais e financeiras. Tempos atrás, a minha mãe recebeu uma ligação do suposto meu irmão, falando que ele precisava de um celular novo, que o dele tinha quebrado, ele estava na loja, que era para fazer um Pix do valor que ele pagava ela depois. Quase. Se a minha sobrinha não tivesse por perto, minha mãe teria feito o Pix, achando que era o meu irmão que estava falando. Ah, era a foto dele no WhatsApp, parecia a voz dele, né? Então, muito cuidado com esse tipo de golpe. Então, não forneça suas informações, jamais. Evite compartilhar senha de dados, de cartão com outras pessoas. E se você precisar de ajuda, procure alguém de extrema confiança. Nunca tome uma decisão em cima da hora sobre empréstimos. Empréstimos e sobre investimentos também, nós vamos falar sobre isso. Pare um pouquinho, vá para casa, reflita. 2, 3 dias depois, você fala assim, realmente eu preciso disso. Aí sim você toma uma boa decisão. Importante olhar para as autenticidades das comunicações. Então, se você receber ligação, receber um e-mail, uma mensagem de WhatsApp que seja suspeita, verifique a autenticidade. Né? Entre em contato direto com o banco ou com o seu filho, não pelo número que ele deixou lá. Né? Faça essa verificação de autenticidade. E sempre desconfie de ofertas vantajosas e fáceis, principalmente por parte de pessoas que fazem abordagem na porta de bancos, muitas vezes passam por funcionários, querem te ajudar. Né? Tome muito cuidado com isso. Mensagens de texto, mensagens de WhatsApp, e-mail, links, tudo isso é muito perigoso, então evite clicar nesses links, porque vocês podem sim estar sendo vítimas de um golpe. Esteja atento para investimentos muito atraentes, que te oferecem um mundo. Põe aqui o seu 1 milhão que você juntou depois de 30 anos, né? Que eu vou te dar 10% ao mês. Bom, quem vai te garante 10% ao mês, você pode correr, né? Pode correr. Fique atento aos sinais de alerta. Então, sempre que tiver qualquer sinal de alerta, como pedidos de pagamento antecipado, insistência para fornecer informações pessoais e financeiras, falta de informações claras sobre a empresa ou ofertas de investimentos e promessas irrealistas de ganho e retorno. Então, a prevenção sempre é o melhor remédio. Então lembre-se, a prevenção é a melhor defesa contra golpes e fraudes financeiros. Mantenha-se sempre informado, seja cauteloso e confie no seu instinto. Se algo parecer suspeito, é melhor investigar mais a fundo antes de tomar qualquer decisão. E sempre que necessário, procure pessoas da sua confiança. Quero agradecer muito a atenção de vocês. Muito obrigado.